E aí pessoal, então vamos aí hoje continuar com o nosso material sobre Hibernate 4, fazendo integração com a página JSP. Então no último vídeo eu tinha explicado um pouco sobre deletar, e aqui tinha um detalhe que nós estávamos passando uma mensagem de erro sobre a URL, quando a gente chama de listagem, de listar as categorias, a gente passava um erro. Só que nós não estávamos capturando esse erro e fazendo nada. Beleza? Então eu vou mostrar agora para vocês como que nós podemos, de uma forma bem simples, tratar qualquer erro que venha acontecer na nossa aplicação. Então assim, nós temos vários métodos para conseguir tratar erros. No nosso caso, eu vou simplesmente adicionar um script, eu vou simplesmente exibir uma mensagem, como se fosse um script. Beleza, pessoal? Então aqui, ó, aqui eu estou declarando aqui esse script, e esse script aqui eu vou adicionar uma chamada aqui para esse método aqui, ó, showError, e vou nesse showError passar uma string que seria a minha mensagem de erro, beleza? Só que de onde que vem essa mensagem de erro? A hora que eu chamar a URL, ele vai vir aqui, ó, e verificar assim, request vai chamar e verificar se existe alguma mensagem de erro. Se existir uma mensagem de erro, ele vem e chama o nosso JavaScript, beleza? Ele imprime aqui, lá no código HTML, uma chamada para o nosso JavaScript. E esse JavaScript, onde que ele vai estar? Se a gente for observar aqui, ó, eu declarei nesse carinha, aqui nesse list, lá no cabeçalho, um arquivo que está a definição dos nossos scripts, na definição dos nossos JavaScripts, beleza? Então nós vamos definir o nosso script exatamente nesse caminho, tranquilo? E o nosso script aqui, o JavaScript, vai ser bem simples. Eu vou criar um function show error. Deixa eu abrir esse carinha aqui. Pessoal, eu não vou chegar a entrar em detalhes sobre o JavaScript, mas deixo sugestão para vocês darem uma olhada bem a fundo sobre JavaScript, que é algo que é muito interessante e hoje é muito usado. Então aqui, ó, eu simplesmente chamo essa função showError, passando como parâmetro uma mensagem. Se essa mensagem for maior que 0, ou seja, eu tiver caracteres nela, eu vou e chamo um window.alert. Então isso aqui vai me mostrar um pop-up mostrando o erro que aconteceu. Beleza? Então aqui simplesmente eu recebi alguma mensagem de erro. Se eu recebi, eu venho, chamo aqui o showError, ele vai verificar que aquela mensagem tem um certo tamanho e mostra pra gente o erro. Beleza? Então aqui executando o nosso projeto, a gente poder ver isso aqui funcionando. Então assim, ó, eu vou simular que está ocorrendo um erro. Ok? Então aqui a nossa aplicação levantou certinho. Então aqui nós conseguimos listar as categorias. Beleza. showError, em tese era para ele ter mostrado. Foi errado. Aqui, pessoal, ele está tentando recuperar um parâmetro que seria error. E aqui não deu certo, porque eu tinha passado como message. Então, ó, na hora que eu passo qualquer parâmetro ali como erro, passei então
mensagem. Ele veio automaticamente e já mostrou para a gente o pop-up. Então isso aqui é só para vocês verem como que é a tratativa de erros neste cenário aqui. Tranquilo? Então, pessoal, isso aqui é só para a gente poder acompanhar o erro que possa ter vindo a acontecer. Então, nessa nossa página aqui, de listagem, já está tudo pronto. Ok? Nosso JavaScript pode fechar. O objetivo principal de ter esse JavaScript é que vocês vejam um exemplo de JavaScript. Ok? Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui para vocês uma página que será responsável por editar e adicionar novos registros. Lembrando que a página de a ação de deletar, ela já está funcionando. Beleza? Então, vou adicionar aqui um arquivo add edit.jsp. E essa página também vai ser relativamente simples. Vou pegar aqui algumas coisas. Então, beleza, vou deixar aqui para esse carinha o título. Aqui, pessoal, fica opcional a gente carregar o JavaScript. Eu não vou carregar porque a gente não vai chegar a utilizar ele, então vou tentar manter o exemplo mais simples. E aqui eu estou carregando um CSS. Então, é basicamente isso, inicialmente. O ícone, o CSS que nós vamos usar mais para frente, e aqui é o título. Então, no nosso cabeçalho vai ser somente isso. Beleza? E agora vamos fazer efetivamente a nossa página. Então, na nossa página, eu vou fazer aqui um pouquinho mais rápido. Só um segundo. Fazer um pouco diferente. Eu vou começar fazendo já do início da página, para vocês poderem ver o conteúdo. Então aqui, ó. Como que vai funcionar essa página? A primeira coisa que eu vou fazer nessa página, eu vou recuperar um ID. O que seria esse ID? Quando eu chamar a nossa página e a gente estiver editando, eu vou tentar recuperar este ID. E esse ID eu vou guardar ele para que eu possa representar, no nosso caso, a aplicação como procedimento de editar. Beleza? Então, assim, ó, quando eu chamar essa página, eu vou pegar lá na minha seção um ID. Aqui, na verdade, pessoal, eu recupero e deleto ela. Porque quem vai fazer isso daqui, adicionar na seção, vai ser o meu servlet. Então, a hora que eu recupero o ID, que está na minha seção, o parâmetro, eu já pego e removo ele para não ficar deixando elementos na minha seção que eu não vou usar e para evitar possíveis erros de recuperar informações inválidas. Beleza? Recuperei ele meu ID, criei aqui uma variável strID e eu vou guardar este ID nessa str e eu vou possivelmente usar ela, se for necessário, quando a gente estiver editando um novo registro, beleza? E baseado nesse ID, se ele estiver presente, significa que eu estou fazendo uma adição. Se ele não estiver presente, ou seja, for nulo, significa que eu estou
adicionando. Eu falei o contrário. Se tiver nulo, eu estou adicionando. Caso contrário, ou seja, quando ele está presente, eu estou editando. Então, ID não presente, adiciona. ID presente, edito. Beleza? Vou criar aqui agora um servlet para mostrar para vocês a chamada desta página no momento que a gente estiver editando. Ok? Tranquilo, então. Vamos criar aqui o nosso servlet, bem simples. Então, estou colocando todo o mapeamento, pessoal, dentro do próprio servlet, para evitar que nós tenhamos que fazer este procedimento lá dentro do web.xml. Beleza? Então, isso aqui dá uma certa simplificada. Então, ó, pessoal, o nosso primeiro procedimento que nós vamos fazer é o seguinte: nós vamos ter dois comportamentos distintos de acordo com a nossa requisição. Tranquilo? Então, ó, na nossa primeira requisição, que seria do tipo get, e na nossa próxima, que seria o post, qual que é a diferença entre essas duas? A primeira requisição, que no caso vai ser do tipo get, lembrando, qual que é a diferença do get e do post? Como o conteúdo é mais simplório, só lembrando, o get vão ser aquelas requisições que eu simplesmente digito na URL e dou um enter. Então, toda vez que eu faço isso daqui, ó, eu venho aqui, digito a URL no browser e dou um enter, eu estou fazendo a requisição do tipo get. Quando eu crio um form e nesse form eu faço um submit, em geral eu estou fazendo um post. Tranquilo? Só que isso vai depender exatamente da nossa página. Então, eu tenho que criar aqui um form e nesse form especificado que é do tipo post. Beleza? E a hora que eu der um submit, ele passa os parâmetros não na URL. Então, aqui eu tenho a possibilidade de passar parâmetros na URL. No nosso caso, a gente vai passar parâmetros na URL e ter um comportamento. E quando passar pelo corpo da mensagem, ou seja, pelo post, eu vou ter outro comportamento. Ok? Então, ó, no comportamento do get, o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer o seguinte, ó. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, eu vou verificar aqui qual que é o ID. Então, eu recupero da requisição o ID. E a primeira coisa que eu faço aqui então, assim, ó, na hora que eu passei pela URL o ID, eu recupero esse ID. Se esse ID não tiver sido passado, ou seja, ele for nulo ou estiver vazio, eu chamo simplesmente a nossa página de category add edit.jsp. Por quê? Porque eu estou fazendo uma adição. Tranquilo? Então, se eu não passei esse parâmetro, eu estou adicionando.
Se eu passar um ID, significa que em vez de adicionar, nós vamos editar aquele dado registro. Beleza? Então, neste caso, quando a gente estiver passando um ID, aí é exatamente o cenário onde eu vou recuperar aquela categoria do banco, baseado no ID, e para essa categoria que foi recuperada lá do banco, nós vamos repassar ela para a nossa página. Beleza? Então aqui, ó, se eu não recebi um ID, eu simplesmente chamo em minha página do Category Edit para que eu vou simplesmente adicionar uma nova categoria. Se eu passar um ID, eu tenho que colocar aqui embaixo o código responsável por recuperar a minha categoria do banco. Beleza? E enviar isso para a página. Eu vou finalizar o nosso vídeo por aqui, pessoal. No próximo vídeo eu volto nessa parte mostrando efetivamente como que funciona esse procedimento. Beleza? Eu vou tentar mostrar inicialmente só esse adicionar aqui e no próximo passo eu mostro como que é o processo de editar. Ok? Então, pessoal, até mais, até o nosso próximo vídeo. Um abraço e deixem seus comentários aí.